Olá, eu sou o professor Francisco Calassa e hoje nós vamos introduzir o conceito de desenvolvimento web. Para começarmos a falar sobre desenvolvimento web, vamos falar um pouco de arquitetura dos sistemas web. O que será que significa arquitetura? Será que é arquitetura de prédios? Não. Nós vamos falar de como os componentes se organizam em um sistema web. Como é que eu divido a tela, o servidor, o banco de dados e assim posso construir melhores componentes e entregar uma aplicação mais performática. Como que um sistema web ele se divide? Atualmente, nós temos várias arquiteturas que nós podemos utilizar. Nós temos a arquitetura cliente-servidor, nós temos a arquitetura REST, nós temos a arquitetura orientada a mensagens, nós temos a arquitetura orientada a serviços assíncronos e aí vai uma infinidade de diversas arquiteturas que você pode utilizar. No nosso curso, nós vamos falar de arquitetura REST. E aí vamos entender melhor o que significa arquitetura REST com o passar das aulas. Mas a priori, eu digo que nós vamos utilizar o protocolo HTTP, que é aquele famoso protocolo que você utiliza para navegar na internet. Lembra lá, HTTP, quando você coloca lá no browser. Então, a nossa arquitetura ela passará pelo protocolo HTTP. E outra característica é que nós vamos utilizar em sua riqueza total esse protocolo. Os métodos que também vamos ver nas próximas aulas, get, post, put, delete, trace, diversos outros. Mas, para começarmos a falar de desenvolvimento web e arquitetura de sistemas web, nada melhor do que entendermos como que esse componente, essa componentização REST vai trabalhar. Dá uma olhada aqui nesta imagem. Os nossos componentes, eles vão se comportar da seguinte forma. Nós vamos ter um conjunto de código que nós vamos chamar de front-end. E esse código, ele vai ficar do lado do cliente, do usuário. Ele vai rodar no browser. E aí, algumas tecnologias que utilizamos para esse tipo de lado, né, para esse lado do sistema, o front-end, é o Angular, o React e o Vue.js. Tem outras, mas no nosso curso nós vamos falar mais de Angular, ok? Temos também o lado do back-end. Esse você não vai ver. Esse você vai perceber que ele existe, porque ele atende os dados para o front-end. Então, no lado do back-end, nós temos um intrínseco contato com o banco de dados, onde o servidor ele consegue obter dados do banco de dados e assim passar para o front-end. As linguagens que costumamos utilizar no back-end é Java, TypeScript e Python. Existem outras, como PHP, C#, várias outras linguagens. Mas atualmente a gente tem visto bastante o mercado falar dessas para desenvolvimento em back-end. Quando se fala de Java, a gente pode utilizar um framework que é muito utilizado atualmente quando se fala de Java, que é o Spring Boot. Quando se fala de TypeScript, um framework muito utilizado é o Nest. E quando fala de Python, um framework muito utilizado é o Flask. Mas afinal de contas, o que é um framework? Na sua tradução direta do inglês para o português, framework quer dizer estrutura. Framework. Estrutura. Então, em uma construção, quando nós começamos a fazer a construção, seja, vamos pensar numa casa, inicialmente a gente pensa na estrutura, né? Aqui ele até traduz para armação, vigamento, treliça, madeiramento. Ou seja, elementos extremamente correlacionados com a estruturação da construção. E aí a gente trouxe esse termo para a computação para definir aquele conjunto de funcionalidades, de bibliotecas, de estruturas que vamos trazer para o projeto que vai facilitar o desenvolvimento. Então, voltando aqui no nosso quadro, quando eu falo que em Java nós vamos utilizar o framework Spring, isso quer dizer que ao utilizar o framework Spring, nós não vamos precisar nos preocupar com um monte de coisas, porque ele já tem toda uma estrutura pronta para o desenvolvimento. O mesmo é o framework Nest para o TypeScript.
E o mesmo é o framework Flask para o Python. Então, hoje, a gente não cogita desenvolver uma aplicação web sem decidir qual framework vai ser utilizado. Professor, existe somente o framework Spring Boot para Java? Não, existem vários outros. Assim como existem vários outros para o TypeScript e vários outros para o Python, para o C#, para o PHP e outras linguagens. Aqui eu não estou colocando todos, porque o nosso curso vai abordar basicamente o framework Angular para o front-end e o framework Nest para o back-end. Os outros aqui estão a título de entendimento dessa aula introdutória ao desenvolvimento web. Para finalizar como é que nós vamos dividir a aplicação, faltou um personagem, que é o banco de dados. Esse banco de dados, ele pode ser o Postgres, MongoDB, SQL Server, aí tem vários outros, SQLite, MySQL, e aí uma infinidade de bancos de dados. Nós ainda teremos um módulo específico para falar de banco de dados. Mas antes disso, eu já conto para vocês um spoiler, que o banco de dados que nós vamos entender melhor, né, ver como suas estruturas funcionam e inclusive fazer exemplos, é o Postgres. É um banco de dados muito utilizado no mundo aí do desenvolvimento, seja ele web ou não. Para finalizar, então, vamos resumir. Nós vamos desenvolver, ao longo das próximas aulas, nosso back-end. Vamos começar pelo back-end, na linguagem TypeScript, Framework Nest.js. Nas próximas aulas eu vou explicar melhor como funciona este framework, como instala, como configura e como coloca para rodar nos primeiros serviços. Antes de mais nada, é importante lembrar que depois do back-end nós vamos começar a desenvolver o front-end e falar do Angular. Espero que tenha gostado desta aula introdutória. Não deixe de fazer as atividades e até a próxima aula.